Pessoal, nós vamos resolver agora então a questão 99, tá certo? Do exame do Enem, né? Do Enem de 2023, tá certo? A questão 99. No caso aqui, nós estamos falando do caderno cinza, tá certo? Há também um caderno amarelo, um caderno azul e um caderno rosa, né? Se não me falha a memória. Esse é o caderno cinza, tá certo? Mas nos outros cadernos as questões são exatamente as mesmas, simplesmente numa numeração, numa sequência diferente, tá certo? Então, nos outros cadernos, essa questão terá uma numeração diferente, mas enfim, a mesma questão aparece, né, em todos os outros cadernos, tá certo? Então, nós estamos falando aqui do caderno cinza, né? E essa questão, então, é a questão de número 99, tá certo? Vamos lá, então. A questão nos diz o seguinte: um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1 que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de Hg2NO32 dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o Hg2Cl2 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, NaCl, né? Conforme a equação química. Então, nós temos o nitrato de mercúrio 1 em solução aquosa, reagindo com cloreto de sódio, também em solução aquosa, formando cloreto de mercúrio 1, que é um sólido com baixa solubilidade molar, né? Termina precipitando, é um sólido, pode ser retirado da solução por filtração, né? E forma-se ainda nitrato de sódio que permanece na solução aquosa. Mas vamos lá então. Bom, continuando o enunciado, né? Essa é a equação química. Na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como representado no quadro 1. Então ele tem 7 frascos, né, de 1 até 7, e a massa de cloreto de sódio adicionada em cada frasco variava. Né? Então no frasco 1 foram adicionados 0,2 grama, no frasco 2 0,4, no frasco 3 0,6, no frasco 4 0,8, no frasco 5 1 grama, no frasco 6 1,2 grama e no frasco 7 1,4 grama. Né? Prosseguindo então. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, e o produto obtido nós já sabemos que é o cloreto de mercúrio 1, né? Que é um sólido com baixa solubilidade molar, precipita e pode ser separado por filtração. Mas vamos lá. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa de Hg2Cl2 obtida em cada frasco. Bom, a massa molar do nitrato de mercúrio 1 é 525 gramas por mol, a do cloreto de sódio 58 gramas por mol e a do cloreto de mercúrio 1 é de 472 gramas por mol. Né? Bom, e aí então pergunta-se qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório? E aí nós temos então 5 alternativas, né? Letras A, B, C, D e E. Né? Então no gráfico, pegamos aqui o da letra A, né? Enfim, você tem massa de cloreto de mercúrio 1 precipitada, né? Enfim, em função da massa de cloreto de sódio acrescentada, né, ao sistema, tá certo? Então perceba o seguinte, a equação química balanceada está aqui, né? Bom, para começo de conversa, né? Temos uma equação química, conhecemos a identidade dos reagentes e produtos e, ademais, a equação química está devidamente balanceada. Né? Mas vamos lá, então. Então, nós temos que 1 mol de nitrato de mercúrio 1 reagem com 2 mol de cloreto de sódio, produzindo 1 mol de cloreto de mercúrio 1, que é um sólido pouco solúvel, precipita, vai ser separado por filtração, e produz-se também 2 mol de nitrato de sódio. Bom, então nós só teremos a precipitação do cloreto de mercúrio 1 quando nós tivermos cloreto de sódio acrescentado à solução. Perfeito? Porque o cloreto, os íons cloreto, né, do cloreto de sódio, vai reagir com os íons mercúrio, do nitrato de mercúrio 1, produzindo então
cloreto de mercúrio 1, que vai precipitar e ser filtrado. Mas, enfim, só haverá a formação do cloreto de mercúrio quando cloreto de sódio for acrescentado ao sistema, né? Então, perceba-se que, por exemplo, o gráfico que aparece aqui na letra D não faz sentido, né? Não faz sentido. Por quê? Quando a massa de cloreto de sódio acrescentada é zero, né? Qual deve ser a massa de cloreto de mercúrio formada? Também zero, né? Os íons cloreto do cloreto de sódio vai reagir com os íons, vão reagir, né? Com os íons mercúrio, do nitrato de mercúrio, formando o cloreto de mercúrio 1. Enquanto eu não acrescentar cloreto de sódio, não haverá a formação do cloreto de mercúrio. Então, quando a massa de cloreto de sódio acrescentada é zero, qual deve ser a massa de cloreto de mercúrio formada? Zero também, né? Mas aqui na letra D, para uma massa de cloreto de sódio zero, né, quer dizer, não foi acrescentado cloreto de sódio ao sistema, né? Nós já temos uma certa massa formada, aí, pouco mais de 2,5 gramas, né, de cloreto de mercúrio 1. E isso não faz nenhum sentido, porque o cloreto de mercúrio só será formado a partir do momento que eu tenha íons cloreto na solução, e esses íons cloreto, nesse caso, advêm do cloreto de sódio que eu acrescentei ao sistema. Então, para uma massa de cloreto de sódio zero, não acrescentei cloreto de sódio ao sistema, então eu ainda não tenho cloreto de mercúrio, né? Portanto, a massa de cloreto de mercúrio é zero, quando a massa de cloreto de sódio acrescentada for também zero. Então, o gráfico que aparece na letra D não faz nenhum sentido, porque eu não acrescentei cloreto de sódio ao sistema, né? Aqui no começo a massa é zero e para uma massa de cloreto de sódio acrescentada ao sistema igual a 0 grama, eu já tenho uma massa de um pouco mais de 2,5 gramas de cloreto de mercúrio. Isso, evidentemente, não faz qualquer sentido, né? Dada a situação que foi posta no enunciado do problema. Então, a letra D ela está excluída por essa razão, né? Pela mesma razão, a letra E pode ser excluída, né? A mesma coisa. Para uma massa de cloreto de sódio acrescentada igual a zero, quer dizer, eu não acrescentei ainda cloreto de sódio ao sistema, e eu já tenho uma massa aí de pouco mais, né, de 5 gramas de cloreto de mercúrio. Isso não faz qualquer sentido, porque o cloreto de mercúrio vai ser formado a partir dos íons cloreto, que advém do cloreto de sódio que eu vou acrescentar ao sistema. Então, para uma massa de cloreto de sódio acrescentada igual a 0 grama, a massa de cloreto de mercúrio formada também deve ser igual a 0 grama. E na letra E, eu tenho, né, uma massa zero para cloreto de sódio, não acrescentei cloreto de sódio ao sistema, e no entanto eu já tenho aqui pouco mais de 5 gramas, né, quase 5,5 gramas de cloreto de mercúrio formado. Isso não faz qualquer sentido. Então, as letras D e E devem ser eliminadas, porque esses gráficos não fazem qualquer sentido, bem entendido, né, com base naquela situação que o enunciado do problema descreve. Essas estão excluídas, né? Letras D e E. Na letra A coisa está coerente, né? Não acrescentei cloreto de sódio, então eu não tenho cloreto de mercúrio formado. A massa de cloreto de sódio é zero. Para uma massa de cloreto de sódio zero, a massa de cloreto de mercúrio também é zero. Na letra B, a mesma coisa, né? Para uma massa de cloreto de sódio igual a zero, a massa de cloreto de mercúrio também é igual a zero. E na letra C, a mesma coisa. Para uma massa de cloreto de sódio igual a zero, a massa de cloreto de mercúrio é igual a zero. Então, desse ponto de vista, qualquer das três alternativas pode ser a alternativa correta. Mas vejamos aqui, então, as quantidades postas, né? A equação balanceada, a equação química balanceada e as quantidades, as massas postas aqui no problema, tá certo? Então, nós temos que 1 mol de cloreto de nitrato de mercúrio reage com 2 mols, né, de cloreto de sódio, formando 1 mol de cloreto de mercúrio, tá certo? Bom, a massa molar, né, do nitrato de mercúrio é 525 gramas, né? E o enunciado do problema nos diz que nós tínhamos ali um frasco contendo, né, 5,25 gramas de de nitrato de mercúrio dissolvidos em água, né? Ou seja, nós temos aí 1 mol dividido por 100, né? 10 a menos 2 mol, perfeito? 525 dividido por 100 dá 5,25, né? Bom,
1 mol de nitrato de mercúrio reage com 2 mol de cloreto de sódio. Né? Então, 10 a menos 2 mol de nitrato de mercúrio reage com 2 vezes 10 a menos 2 mol, né, de cloreto de sódio. Mas enfim, se eu tivesse 1 mol de cloreto de mercúrio, eu precisaria de 2 mol de cloreto de sódio. Né? 2 vezes 58 dá 116. Né? Mas nesse caso eu tenho aqui, né, 1 mol dividido por 100, né, 525 dividido por 100 dá 5,25 gramas de nitrato de mercúrio. Então eu só preciso também de 1/100, né, desses 116, ou seja, 1,16. Né, 1,16. Ou seja, para precipitar completamente as 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, eu preciso de 1,16 gramas de cloreto de sódio. Né? Qualquer coisa que eu acrescente a mais do que isso, né, o cloreto de sódio vai ficar em excesso, sobrando no sistema, e não será precipitado mais nenhum cloreto de mercúrio. Né? Para reagir completamente com os 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, eu preciso de 1,16 gramas de cloreto de sódio. Né? De forma tal que, né, qualquer massa adicional que eu acrescente, além desses 1,16, não vai implicar, né, na precipitação de nenhum cloreto de mercúrio extra, né, qualquer massa adicional de cloreto de sódio que eu acrescente. Ok? Enfim, e perceba-se que no frasco número 6, eu acrescentei 1,2, ok. No frasco 7, eu acrescentei 1,4, já é mais, né, do que 1,16 que eu necessito. Né? Mas depois de ter acrescentado 1,16 gramas de cloreto de sódio, eu já terei precipitado completamente os 5,25 gramas de nitrato de prata. Né? Já terei consumido, né, completamente os 5,25 gramas, nitrato de mercúrio. Né? Nitrato de mercúrio. Eu já terei consumido completamente, né, os 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, precipitando-os completamente como cloreto de mercúrio. Moral da história, né? A massa, né, que eu vou conseguir precipitar de cloreto de mercúrio, ela não vai crescer, né, indefinidamente. Ela vai crescer, vai aumentar, até que eu consuma todo o nitrato de mercúrio. Depois disso, por mais que eu acrescente cloreto de sódio, eu não vou precipitar mais cloreto de mercúrio. Né? E, por exemplo, o gráfico que aparece aqui na letra C, né, eu estou aumentando progressivamente a massa de cloreto de sódio acrescentada, né, de 0 até 1,4 grama, e a massa de cloreto de mercúrio precipitada continua aumentando. Mas, conforme nós podemos calcular mentalmente, inclusive, né, enfim, você pode colocar isso no lápis, fazer isso na conta, no papel, se quiser, mas enfim, né, dá para calcular até mentalmente. Nós precisamos, para consumir completamente os 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1, nós precisamos de 1,16 gramas de 1,16 grama, de cloreto de sódio, de forma tal que quando eu acrescentar 1,4 gramas de cloreto de sódio ao sistema, né, na verdade eu não vou continuar precipitando mais cloreto de mercúrio, porque o nitrato de mercúrio já terá sido completamente consumido. Né? Então, a quantidade de cloreto de mercúrio precipitada vai aumentar, vai atingir um máximo e depois vai permanecer constante, porque todo o nitrato de mercúrio já haverá sido consumido e por mais que eu acrescente cloreto de sódio ao sistema, eu não conseguirei ministrar mais cloreto de mercúrio. Portanto, né, em função de tudo isso que dissemos, o gráfico que aparece na letra C também não pode estar correto, porque aqui, né, eu aumento, né, à medida que eu aumento a quantidade de cloreto de sódio acrescentado, a quantidade de cloreto de mercúrio precipitada aumenta. E isso é verdadeiro, mas acontece que, ao atingir 1,16 gramas de cloreto de sódio acrescentado, eu já terei precipitado todo o mercúrio 1 e, a partir daí, a quantidade de cloreto de mercúrio precipitado não irá aumentar. E no nosso gráfico aqui continua aumentando, né? Eu acrescento 1,4 e a quantidade de cloreto de mercúrio precipitado continua aumentando. Esse gráfico também, em função do que é posto no enunciado do problema e em função da equação química balanceada e das massas, né, que são apresentadas, não faz também sentido, não pode estar correto. Né? Então,
ficamos agora entre as letras A e B. Mas, conforme calculamos ainda há pouco, né, para precipitar completamente todo o mercúrio 1, né, os 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1, para consumi-los completamente, precipitar, portanto, todo o mercúrio 1, né, eu preciso utilizar 1,16 gramas de singular, né, plural é 2 ou mais, né, 1,16 grama, né, de cloreto de sódio. Então, após isso, após ter acrescentado 1,16, aqui nós temos 1,2 no frasco 6, né? Aproximadamente, né? O valor, tá certo? Mas enfim, após ter acrescentado esse 1,16 grama de cloreto de sódio, a quantidade de cloreto de mercúrio precipitado permanecerá constante. Tá? Então, vendo aqui o gráfico A, nós vemos que a quantidade de cloreto de mercúrio permanece constante, quando nós acrescentamos ali um pouco menos, né, do que 0,6 grama de cloreto de sódio. E nós já vimos que para consumir os 5,25 gramas de nitrato de prata que estão em solução, nós precisamos acrescentar 1,16 grama de cloreto de sódio. E aqui nós já conseguimos, né, pelo que aparece no gráfico, bem entendido, né, nós já teríamos precipitado todo o cloreto de mercúrio, né, possível, consequentemente consumido completamente todo o nitrato de mercúrio que estava na solução, ao acrescentarmos um pouco menos aqui do que 0,6 grama de cloreto de sódio. Como nós já vimos, nós precisamos acrescentar 1,16. A letra A não pode estar correta, portanto. Né? E perceba-se que na letra B, então, aí sim, né? A quantidade de cloreto de mercúrio precipitada permanece constante a partir do momento que nós acrescentamos um pouco menos, né, do que 1,2 grama de cloreto de sódio ao sistema. Justamente nós calculamos que era 1,16, né? Está bastante correto aqui, né? Um pouco abaixo de 1,2. A partir daí, a quantidade de cloreto de mercúrio precipitada não aumenta, né? Porque todo o mercúrio 1, que estava presente sob a forma de nitrato de mercúrio, já houvera sido precipitado. Então, o gráfico aqui da letra B está correto, né? Um pouco menos, no caso 1,16 gramas de cloreto de sódio acrescentado ao sistema é suficiente para precipitar todo o mercúrio 1, que estava no sistema sob a forma de, né, nitrato de mercúrio, e a partir daí, então, a quantidade de cloreto de mercúrio formada não tem mais como aumentar, porque todo o mercúrio já foi consumido e por isso ela permanece constante. Sendo assim, então, o gráfico da letra B é o único, né, que está de acordo, né, com os dados que aparecem no enunciado do problema, com as massas, as informações que são fornecidas. Então, a questão 99, né, do Enem 2023, estamos falando do caderno cinza, né, a alternativa correta é a letra B, né, é a alternativa correta, pelas razões que já colocamos, né, e as outras alternativas também nós já verificamos, né, porque elas não podem estar corretas, tá certo? Com isso, então, nós encerramos aqui, né, a resolução desse problema. Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.